Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Espero que você esteja bem e que Deus continue ministrando ao nosso coração rumo à maturidade. Queridos, antes de iniciar a reflexão que eu quero trazer para o nosso entendimento, para o nosso fortalecimento, quero dar 3 avisos importantíssimos sobre a nossa igreja. Primeiro deles, sábado agora, às 7 horas da noite, nós teremos o nosso encontro de jovens e adolescentes aqui na igreja. Venha, traga os seus filhos, incentive seus netos, sobrinhos a participarem. Tem sido um tempo maravilhoso de fortalecimento e edificação na presença do Senhor. Para os irmãos que também desejarem, nós também teremos para os adultos, nós teremos uma comemoração dos 120 anos de IPI do Brasil, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que vai ser uma celebração que haverá um culto de gratidão a Deus na primeira IPI, lá na rua 4 de abril, às 19h30. Então todos estão convidados. Teremos as atividades dos jovens aqui na igreja e para os adultos que desejarem, nós também teremos o nosso culto de gratidão a Deus pelo aniversário da nossa igreja, lá na primeira IPI da rua 4 de abril, tá bom? Lá na primeira IPI. Ok, irmãos? Segundo aviso, domingo de manhã, às 10 horas da manhã, nós teremos o nosso retorno da Escola Bíblica Dominical, das 10 às 11. Vem participar, pessoal. Traz crianças, traz os filhos, tem a classe para as crianças, tem a classe para os adultos e tem sido uma experiência maravilhosa. Nós vamos retomar agora as atividades do segundo semestre e se você puder participar vai ser uma alegria, ok? E terceiro, domingo à noite, no culto da noite, nós teremos culto de Santa Ceia. Não deixe de participar da Santa Ceia do Senhor, vem participar com a gente e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar através do compartilhamento da mesa do Senhor, com uma mensagem especial. Tenho certeza que Deus vai derramar da sua graça sobre a nossa vida. Ok, irmãos? Que Deus nos abençoe em toda a nossa programação. Eu mandei também aí pra gente a nossa programação de agosto e eu tenho certeza que Deus vai falar e vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Queridos, quero compartilhar uma palavra importantíssima aos nossos corações. O tema dela é amadureça. Amadureça. Eu vejo que ela se encaixa muito bem na série de mensagens que nós iniciamos domingo, com o tema Entre Dois Reinos, onde estamos estudando nos domingos à noite o livro de Daniel, do profeta Daniel, que foi um jovem, que foi um preso, foi escravizado, tirado de Jerusalém, da cidade santa e levado para a Babilônia. E na Babilônia, ele teve uma vida frutífera, ele teve uma vida que glorificou o nome do Senhor. Ou seja, mesmo não sendo daquele reino da Babilônia, sendo do reino de Deus, ele conseguiu sobreviver, ele conseguiu vencer todos os desafios da Babilônia. E como que ele conseguiu isso? Uma das chaves para o entendimento de como Daniel conseguiu superar e ser maior que a Babilônia foi porque ele era um homem maduro na fé. Ele tinha uma fé madura. E esse é o nosso desafio hoje também, que é sermos cristãos maduros, para vencermos a Babilônia que também estamos inseridos, para viver esse contexto social que nós também vivemos. E quero refletir hoje com vocês um versículo que foi dito pelo apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, aonde o apóstolo Paulo chama a igreja de Coríntios, dos Coríntios a uma importante lição, aonde ele diz: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que palavra importantíssima! Paulo, ele chama a responsabilidade para si e ele fala para a igreja de Corinto: olha, vocês precisam crescer e amadurecer e serem como Cristo. Precisam de ajuda? Olhem para mim, porque da mesma forma que eu tento imitar a Cristo, tentem me imitar, porque me imitando, vocês imitarão a Cristo.
Que coisa maravilhosa. Paulo, como nós sabemos, ele era um homem maduro. Ele não era um crente, vamos dizer assim, meia boca. Não era um crentinho de terceira categoria, não. Ele era de elite. Ele era um crente de primeira. Ou seja, porque para viver o que ele viveu, para sofrer o que ele sofreu, para se dar a Cristo como ele se deu, somente um crente maduro pode fazer isso. De dizer que ele considera todas as coisas como esterco, como refúgio por amor a Cristo, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Somente um homem maduro na fé pode dizer e viver algo assim. Então, queridos, qual é a importância da maturidade para nós? Qual é a importância da gente amadurecer para vencer? Queridos, isso é algo muito importante, sabe? Porque toda igreja, todo cristão foi chamado ao crescimento. Nós nascemos espiritualmente, João capítulo 3, necessário vos é nascer de novo. E quando nós nascemos pela conversão, pelo arrependimento, nós damos esse passo de fé, que é o batismo com o Espírito Santo, aonde nós nascemos espiritualmente. Isso é apenas o começo de uma caminhada rumo ao crescimento, aonde temos que deixar a infância espiritual e subir os degraus da fé, da maturidade, nos parecendo como Cristo. Ou seja, a cada dia, irmãos, a gente é chamado para nos parecer mais com Jesus. Nós somos chamados para desenvolvermos em nós a nossa fé, para que Cristo seja visto em nós. Assim como Paulo falou, olhem, querem ver Cristo? Olhem para mim. Ou seja, a gente precisa assumir essa estatura de Cristo em nós e esse crescimento, deixando as coisas de meninos para trás para nos tornarmos homens e mulheres de Deus. Deixarmos as coisas infantis da fé para amadurecermos espiritualmente. E infelizmente, algo que psicologicamente acontece muito, emocionalmente acontece muito e espiritualmente está também acontecendo, é que existe uma grande geração de adolescentes prolongados vivendo na fé. O que é essa adolescência prolongada? Emocionalmente falando, é aquela pessoa que, vamos dizer, ela nasceu e ela está crescendo, mas ela não conseguiu superar a adolescência chegando à idade adulta. E ela, por mais que tenha 30, 40, 50 anos, emocionalmente ou diante das responsabilidades da vida, ela ainda tem o comportamento de um adolescente. Entende? Ela vive uma adolescência prolongada, sem assumir as suas responsabilidades, os seus papéis, como marido, como esposa, como um funcionário, como uma pessoa de responsabilidade, de integridade, de direitos, mas também de deveres, percebe? Ela vive como um adolescente. O que é um adolescente? O adolescente é aquele que tem as suas dificuldades para entender quem é, tem as suas dificuldades para assumir as suas responsabilidades, aonde ele ainda tem dificuldades para saber se é criança ou se é adulto, aonde ele é muito seletivo naquilo que lhe convém, ou seja, naquilo que lhe agrada, não, eu faço o que eu quero, mas diante daquilo que é dever, responsabilidade e algo desconfortável, ele fala, não, isso não é para mim ainda porque eu não estou ainda nessa fase. Percebe? E espiritualmente, irmãos, a gente está vivendo um tempo onde os cristãos também estão vivendo uma adolescência prolongada, porque não assumem as suas responsabilidades e papéis de cristãos maduros. Não assumiram ainda os seus deveres de viver como Cristo, de viver como o Evangelho espera, de viver aquilo que Deus quer delas. Estão ainda postergando assumir compromissos que deveriam assumir de uma pessoa madura, de uma pessoa que amadureceu. Percebe, irmãos? Por isso o chamado ao amadurecimento é urgente. Amadureça ou morra. Porque se Daniel não amadurecesse, a Babilônia o mataria.
Se Ananias, Misael e Azarias não amadurecessem, seriam mortos. E hoje, da mesma forma, irmãos, se a gente não assumir esse compromisso com o amadurecimento, também morreremos. E é o que nós temos visto, de pessoas que estão naufragando na fé, estão sendo engolidas por este mundo, pelo inferno, pelo diabo. Por quê? Porque não estão conseguindo resistir às pressões, às investidas e às sutilezas que o inimigo tem feito. Queridos, o amadurecimento é indispensável para a nossa sobrevivência. Amadureça, amadureça ou morra. Entenda isso, irmãos. A gente precisa assumir e falar, não, eu vou amadurecer, eu preciso crescer, eu preciso me forjar a cada dia mais para ter a estatura, a musculatura de Cristo. Percebe? A gente precisa disso na nossa fé. Aí a sua pergunta é, como que eu posso amadurecer? Eu quero te dar 2 dicas apenas diante do que o apóstolo Paulo nos ensina, daquilo que Deus quer de nós. Primeiro, para amadurecer, eu preciso me alimentar melhor. Só dando um spoiler só daquilo que a gente vai falar um pouquinho no domingo, mas o apóstolo Paulo, ele fez algo muito importante numa decisão que ele tomou de não se contaminar com os manjares do banquete do rei, aonde aqueles alimentos sacrificados aos ídolos, ele evitou comer aquilo para comer algo saudável, que foram os vegetais que ele pediu ao chefe dos eunucos. Bom, é claro que a simples nutrição alimentar não traz amadurecimento espiritual. Mas o que Daniel fez tem um simbolismo muito grande para nós. Ou seja, eu preciso ser seletivo naquilo com que eu me alimento, porque aquilo que eu me alimento me formará e me fortalecerá ou me destruirá. Se eu escolher comer apenas doce e eu escolher comer apenas coisas que podem ser até gostosas, né? Podem ser até coisas que, vamos dizer assim, sejam mais palatáveis e agradáveis ao nosso paladar, ok, isso vai trazer as consequências. Percebe? Da mesma forma, se eu escolher ter uma boa nutrição, isso vai me trazer também consequências boas no caso. Eu preciso escolher me alimentar melhor. E aqui eu não quero falar apenas do alimento físico, mas você precisa escolher se alimentar melhor espiritualmente. A palavra de Deus é o pão vivo que desceu dos céus e ele é o nosso alimento. E nós precisamos nos alimentar melhor. Eu preciso buscar mais alimento que me edifica na alma, no meu espírito. Eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso me alimentar daquilo que vai encher a minha mente, o meu coração de coisas boas. E não só do glacê da internet, e não só dos açúcares das mídias sociais, e não só das gorduras, daquilo que é desprezível e daquilo que estão tentando colocar na nossa cabeça. Não. Eu tenho que ser seletivo naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço, naquilo que me fortalece. Que você busque uma alimentação melhor. Aquilo que a gente ouviu tanto dos nossos pais, das nossas mães, quando a gente era pequenininho, você tem que comer melhor. Você tem que comer, parar de comer bobagem, comer besteira e comer coisa boa, não é assim? Você tem que comer arroz e feijão, não era isso? Da mesma forma, irmãos, eu quero te incentivar. Alimente-se melhor. Alimente-se melhor. E alimente-se com coisas que vai te trazer coisas boas. Não ingira apenas coisas que não vão te fazer bem. Tome cuidado com isso, ok? Segunda dica que eu quero deixar para o nosso coração é: assuma responsabilidades. É isso aí. O amadurecimento passa pela etapa de você começar a assumir responsabilidades. Como assim assumir responsabilidades?
Quais são as responsabilidades de uma criança recém-nascida? Praticamente nenhuma. É fazer cocô na fralda, é chorar, é espernear, é querer, através do seu choro, quem é que vai me servir, quem é que vai me alimentar? Percebe? A criança, ela não assume responsabilidades. Mas conforme ela vai crescendo, ela tem que assumir as suas responsabilidades, os seus deveres. Ou seja, o amadurecimento exige abraçar responsabilidades de acordo com a sua faixa etária. Ou seja, chega uma hora que você vai ter que assumir as suas responsabilidades humanas e espirituais. Por exemplo, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades diante daquilo que eu posso, diante daquilo que é o meu dever. Se hoje eu sou marido, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades de marido. Se você é esposa, assuma as responsabilidades de esposa. Se você é um jovem, assuma as suas responsabilidades de jovem. É estudante, você tem que assumir as suas responsabilidades de estudante. Agora, a gente está vivendo uma geração que não quer assumir responsabilidades. Quer mudar o mundo, mas não quer arrumar a cama. Percebe? A gente precisa entender, irmãos, que eu tenho que assumir responsabilidades e tome decisões de assumir compromissos responsáveis, de fazer diferença, não esperar que todo mundo te sirva, mas você fazer aquilo que você pode fazer. Você pode arrumar a cama? Arruma a tua cama, fala: mãe, não precisa mais arrumar minha cama, eu já tenho idade para isso, eu vou arrumar a cama. Pai, mãe, deixa teu filho arrumar a cama e exija que ele arrume a cama dele. Ele precisa assumir essas responsabilidades de tirar o prato da mesa, de limpar o seu quarto, de deixar o banheiro em ordem, de estudar o que precisa estudar. Percebe? É a responsabilidade da sua idade, aonde precisa cada um fazer aquilo que pode fazer. E você parar para pensar: poxa, o que eu tenho que fazer para assumir as responsabilidades que estão na minha alçada, no meu alcance? É chegar no serviço e falar: ó, patrão, deixa que eu vou arrumar o banheiro e eu vou assumir a limpeza desse banheiro? Show de bola! Faça isso, faça diferença onde você está. É você estar num relacionamento e você ter compromisso nesse relacionamento? Faça isso. Percebe, irmãos? Mas não fica terceirizando, sabe? Ah, não, deixa que outro faz, deixa que ela faz, deixa que ele faz. Não, se dá para você fazer, assuma compromissos. Espiritualmente, irmãos, a gente precisa disso também. É de cristãos hoje em dia que traz e bate no peito e fala: deixa comigo porque eu vou fazer algo por isso. Eu vou assumir o compromisso de levar o nome de Jesus a sério, de discipular uma pessoa, de ser um intercessor pela igreja, de servir em um ministério, de dar uma cesta básica, de me envolver em um ministério, de ser um dizimista fiel, de ser alguém que realmente vai ajudar alguém a amadurecer na fé. Percebe, irmãos? Ou seja, a criança não tem responsabilidades, o adulto já tem. A criança chega na mesa do almoço, do jantar, e ela: oh, cadê a comida? Quem vai me servir? Agora o adulto, ele chega numa mesa, ele já tem outras preocupações. Tá todo mundo servido aqui? Não tá faltando talher, não tá faltando alguma coisa, não tá faltando prato, não tá faltando nada. E se tá faltando, vai em busca de providenciar aquilo que falta. Ou seja, na nossa vida espiritual, irmãos, é a gente também parar e falar assim: opa, o que está faltando aqui? Eu vou assumir isso também, eu vou ajudar nisso, eu posso contribuir com isso. Percebe? Vamos assumir responsabilidades. Isso é amadurecimento. Ah, queridos, o apóstolo Paulo foi um homem que viu necessidades e ele deu a vida para suprir essas necessidades. Havia um povo, os gentis, que não conheciam a palavra do Senhor, e ele falou: deixa comigo, eu vou dar minha vida por isso. E ele deu a vida dele, ele sofreu, ele apanhou, ele foi preso, ele foi açoitado, ele viveu uma vida de sofrimentos por causa de uma responsabilidade que ele viu e ele assumiu como suas. Ele
cresceu, ele amadureceu, ele se formou e assumiu compromissos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amadureça ou morra. Se Daniel não tivesse amadurecido, a Babilônia tinha matado ele. Queridos, que Deus nos abençoe. Se for para morrer, que a gente morra pela causa de Cristo, como fruto da nossa maturidade, não da nossa infantilidade. Que Deus nos abençoe para que sejamos cristãos maduros, formando uma igreja madura para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e assuma o compromisso com o amadurecimento. Para pensar sobre isso e já decida o que você pode fazer para amadurecer. E eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente. E que Deus nos dê a graça de um dia falar como o apóstolo Paulo falou. Igreja, família, filhos, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça e que Ele receba toda a honra e glória hoje e para sempre. Amém. Amém.